saúde na Origin Health, empresa de consultoria. Também apresento o podcast de Biotech and Health, do MIT Technology Review Brasil. E, aproveitando esse gancho de podcast, exatamente eu vim falar um pouco sobre a importância de awareness e comunicação quando a gente pensa no engajamento. Na verdade, para falar também de uma comunicação de qualidade, né? A gente está aí vivendo um tempo de desinformação, muitas vezes, então como é que a gente consegue fazer essa comunicação de qualidade? E conectando com o tema do evento, né? A gente está aqui falando de ATS, por que muitas vezes a gente precisa fazer essa tradução de alguns aspectos quando a gente pensa nas avaliações de tecnologias em saúde e também nessa comunicação de qualidade? A minha autodescrição, eu sou uma mulher morena de 36 anos, eu uso óculos, cabelo na altura dos ombros, cabelo escuro, e estou vestindo um blazer vermelho, uma blusa marrom e uma calça branca. Minha declaração de conflito de interesse, que eu trabalho numa empresa de consultoria. Então, para começar, eu coloquei, na verdade, esse slide que muita gente já conhece, relacionado ao tipo de informação que a gente precisa quando a gente fala de avaliação de tecnologias em saúde. E, na verdade, ele é um slide mais introdutório para que a gente consiga lembrar do que diferencia esse processo técnico-científico e o tipo de dado que a gente usa aqui do tipo de comunicação que eu trouxe como exemplo para, de fato, fazer essa conexão com a avaliação de tecnologias em saúde. Então, a gente sempre parte de uma necessidade médica não atendida, que justifica, então, a incorporação daquela tecnologia, e a gente precisa mostrar, né, o que essa tecnologia tem diferente a partir de evidências científicas, a depender do que a gente quer responder, preferencialmente em ensaios clínicos randomizados e também evidências de mundo real. E aí, na sequência, a gente tem as avaliações econômicas. Então, para a gente pensar que o material, o tipo de dado que consta nesses relatórios técnico-científicos, muitas vezes ele é diferente do material que a gente vai fazer na comunicação, por exemplo, com o MIT Technology Review, que é esse braço de comunicação da universidade, em que a gente discute biotecnologia, também inovação e ecossistema de saúde. Isso porque, quando a gente está olhando para cá, muitas vezes a gente vai estar trabalhando com escalas, domínios, desfechos que não são tão simples de entender como, por exemplo, quando a gente fala de sobrevida, né, de mortalidade. Então, como é que a gente consegue, através de uma comunicação eficiente, através dessa geração de awareness, criar esse conhecimento prévio nos gestores, na sociedade médica e até para os próprios pacientes, para que a gente tenha o que hoje em dia a gente chama de kit de ATS mais pronto para esse momento da submissão. Quem vem me acompanhando aí nos últimos anos sabe que essa é a minha grande estrela das minhas palestras, a Nova Flor de Valor. Eu gosto muito de falar sobre ela, porque eu acho que mostra claramente essa evolução do processo de ATS, ou, na verdade, da discussão do processo de avaliação de tecnologias em saúde, saindo de um momento aqui com essa flor mais branca, né, em que a gente tem um processo muito balizado pela eficiência, pelos dados de custo-efetividade, e vai evoluindo, incluindo domínios que hoje são considerados de uma forma mais subjetiva, como a questão da produtividade, da adesão ao tratamento, até domínios que hoje a gente entende que permitiriam que a gente tivesse uma análise mais completa do valor real dessas tecnologias em saúde. E é exatamente pensando nisso, a gente tem dois domínios que eu gostaria de trazer a partir dos exemplos que eu vou comentar, que é a questão da equidade e também a questão do impacto para cuidadores e gravidade da doença. Então, é só para mostrar que tudo isso que a gente vem falando e, de alguma forma, vem tentando traduzir, faz parte desse processo de avaliação de tecnologias em saúde, ainda em andamento, né? Porque a gente entende que hoje existe uma estrutura que não vai considerar isso, mas no mundo ideal, o objetivo é que a gente chegue a uma avaliação mais ampla, especialmente na perspectiva da sociedade. Então, eu trouxe dois cases que a gente trabalhou com a Technology Review Brasil, que é a Health Equity, né, para falar de equidade em saúde, e Moving Matters, que a gente fala sobre distúrbios de movimento. Falando primeiro sobre Health Equity, o objetivo aqui a gente tinha de discutir um pouco como os fatores como condição socioeconômica, geográfica, incapacidade, gênero, raça e etnia
vão impactar a forma como as pessoas cuidam da saúde, especialmente dentro de um cenário das doenças raras. Então, o professor David Nash já dizia, né, que o nosso código postal muitas vezes influencia os nossos desfechos em saúde mais do que o nosso código genético. Então, o que a gente quis trazer aqui foi um olhar para a equidade em saúde a partir do case da neuromielite óptica, por ser uma doença que tem um dado epidemiológico que mostra que ela acaba acometendo mais mulheres negras. E aí a gente discute bastante a questão dos determinantes sociais da saúde, que são geradores, muitas vezes, de inequidade, e como eles vão impactar. Então, como é que a gente pode fazer uma comunicação de uma tecnologia ou de uma doença sem falar de fatores sociais e fatores socioeconômicos que vão impactar no desfecho desse paciente, na entrada dele no sistema e na continuidade dele no sistema? Então, quando a gente olha, a gente vê que os determinantes sociais da saúde correspondem de 30% a 50% dos desfechos em saúde, o que limita a capacidade da tecnologia, né, de entregar aquilo que ela se propõe, e o gênero como um forte determinante estrutural de saúde. E aí, só para exemplificar, a gente tem esse mapa do Brasil mostrando o maior percentual de mulheres, principalmente pardas e pretas, e como a população preto-parda está socioeconomicamente colocada frente a esses dados em comparação com a população branca. E aí, esse último gráfico, eu acho ele bastante interessante, porque ele mostra a questão da interseccionalidade, as opressões que acontecem, né, ao mesmo tempo, não acontecem de forma isolada. Então, quando a gente observa, aqui na última barra, a mulher preta ou parda, ela tem menos da metade dos rendimentos de um homem branco. Então, foi a partir de todos esses dados, e claro, essa também é uma discussão da Organização Mundial da Saúde, que a gente precisava discutir inequidade em saúde e equidade, esse princípio aristotélico de políticas afirmativas, em que se a gente trata de forma igual os desiguais, a gente não resolve as estruturas de desigualdade. Que a gente veio em toda essa comunicação, claro, conectando isso com o processo de ATS, que a ISPOR, ela traz a equidade aqui no número 5, como um hot topic, né, de novo para 2024 e 2025, porque isso já tinha acontecido anteriormente. Então, para ilustrar para vocês a régua de conteúdo que a gente trabalhou ao longo desse projeto, né, a gente tem diferentes artigos, podcasts com participação de médicos, de associação de pacientes, de gestores, e principalmente também de pessoas que estiveram envolvidas na criação da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra, sendo todo o conteúdo produzido também por uma jornalista negra, justamente para que ela tivesse essa perspectiva. Então, aqui a continuidade, todo esse material, eles estão disponíveis nas plataformas da MIT Technology Review Brasil, também no Spotify e no YouTube, para quem quiser acompanhar o podcast. E eu queria dar uma ênfase aqui a questão da nossa edição especial de Health Equity, porque a gente tem uma matéria com a Laura, minha xará, que é a diretora científica da ISPOR, em que justamente ela discute essa balança entre eficiência e equidade, em que a gente traz uma pergunta, que eu também falei bastante ao longo desses anos, como é que a gente garante que desfechos eficientes vão refletir decisões, né, equitativas. E aqui eu também trouxe esse podcast, vocês conseguem escanear aqui pelo QR Code, mostrando a participação da doutora Maria Inês Barbosa, doutora em saúde pública, também participou da Política Nacional de Saúde da População Negra, e que ela diz justamente que a gente não pode discutir saúde da população negra se a gente não discute o racismo, por exemplo. E também trouxe uma foto mostrando que todo esse debate ele foi feito ao longo do tempo em diferentes fóruns de ATS e para gestores, de forma que a gente pudesse engajar as pessoas nessa discussão, para que no momento da avaliação de tecnologias em saúde, aquele domínio da equidade tivesse claro e explícito, para todo mundo pensar nisso, claro que nesse momento como um critério subjetivo, mas que fizesse parte do processo de tomada de decisão. Aqui os resultados, né, o alcance que a gente teve, saindo um pouco do polo sudeste, né, indo também
para o Nordeste, Centro-Oeste e região Sul, e o perfil dos entrevistados, envolvendo academia, pacientes, gestores e médicos, fazendo, então, essa comunicação 360. E agora a gente vem trabalhando, em parceria com a Teva, nessa outra tag chamada Moving Matters, que vai discutir os distúrbios do movimento. Isso porque, quando a gente for falar de avaliação de tecnologias em saúde, de alguma maneira, a gente vai precisar explicar toda a subjetividade que está envolvida nessa condição. Então, tem todo o estigma do paciente que tem essa questão do distúrbio do movimento, uma vez que isso pode ser confundido com hábitos que não são socialmente aceitáveis, como a questão de alcoolismo, de uso de drogas. A gente sabe que tem um aspecto comportamental também envolvido com a doença de Huntington, que vai levar a esse distúrbio de movimento como um sintoma. Então, como é que a gente consegue comunicar isso para que, no momento da avaliação, as escalas que vão medir benefício da tecnologia, toda a problemática indireta, entre aspas, envolvida também com a condição, seja melhor interpretada? Então, a gente procura, nesse projeto, discutir os aspectos relacionados à condição da doença, Então, toda essa jornada do paciente de diagnóstico, de impacto em qualidade de vida, de tratamento, assim como um domínio que estava lá na flor de valor, que é o impacto para o cuidador. Então, com o tempo, esse paciente vai perdendo a capacidade, isso vai onerando a família, com um adicional que pode ser que esse cuidador da família, se for um filho, por exemplo, pode ser futuramente um paciente, uma vez que a gente está tratando aqui de uma doença hereditária. Então, a gente tem aspectos muito importantes relacionados que precisam ser discutidos da mesma forma, como, por exemplo, a questão da pobreza que se acumula nessa família ao longo do tempo, porque o paciente para de trabalhar, o cuidador para de trabalhar, como a gente tem hoje os benefícios associados a essa incapacidade para esses pacientes, enfim, toda essa carga que está associada ali a esse cuidado, inclusive também custos diretos não médicos, como adaptação da casa, equipamentos para locomoção, enfim, entre outros pontos que não são tão objetivos dentro do processo de tomada de decisão. Até o momento, a gente tem a publicação de artigos e também podcast, que eu convido vocês para acompanhar. Idealmente, a gente vai ter infográfico e também evento. E, de novo, o objetivo é que a gente consiga fazer essa tradução, porque, no momento do processo de avaliação de tecnologias em saúde, é muito importante para o gestor e para quem for tomar a decisão entender que nem sempre a gente vai falar de uma melhora, a gente pode falar da resolução de um sintoma, de você impedir a progressão da doença, e o quanto esse sintoma tem de um impacto na qualidade de vida, não só daquele paciente, mas também de toda a sua comunidade, envolvendo as questões de estigma, de isolamento social, de vergonha, entre outros aspectos. Então, a gente traz artigos com uma linguagem mais amigável, mas que também discutam a doença em si. Então, o que é a doença de Huntington, o que é a coreia, qual o papel do estigma, convida especialistas para explicar para a gente todos esses pontos que a gente entende que são importantes e que podem fazer a diferença no momento de uma avaliação qualificada para a incorporação de uma futura tecnologia. Então, nosso objetivo é justamente fazer essa conscientização com qualidade, e a partir de uma perspectiva que faça sentido para o processo de tomada de decisão. Aqui eu trouxe um trecho do podcast que está disponível no YouTube. Há muitos pacientes, eu trabalho com isso há muitos anos, que sabem que há alguma doença na família, mas que nunca se chegou a uma conclusão diagnóstica. Isso tudo fica muito nebuloso. Há alguns anos atrás foi lançada uma campanha mundial que se chama Hiding No More, brincando com as palavras HD, de Huntington's Disease, doença de Huntington. E isto é o que se tenta passar, quer dizer, não há motivo para ter vergonha, não há motivo para esconder o paciente, ele não fez uma escolha, e quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor para que elas possam lidar com isso no seu tempo certo. Então, você junta um preconceito das famílias com um desconhecimento dos profissionais de saúde e você torna essa jornada muito mais sofrida e muito mais longa
para todos os envolvidos. Então, para terminar, eu também trago a divulgação do podcast Biotech and Health, que eu apresento junto com a Camila Pepe, um podcast semanal em que a gente convida diferentes especialistas também, médicos, gestores, pesquisadores. A gente traz a academia para essa discussão, para falar sobre inovação, biotecnologia, ecossistema de saúde e como tudo isso, claro, a partir do nosso background, conecta com o processo de avaliação de tecnologias em saúde. Então, aqui fica o convite para vocês conhecerem todas as nossas possibilidades de comunicação, porque no fim, e aqui é uma matéria que saiu na Lancet recentemente, na verdade, um editorial, falando da saúde nessa era de desinformação. O quanto é importante que a gente tenha informação qualificada, o quanto é importante que a gente consiga fazer essa comunicação e aqui, dentro da nossa realidade, com o nosso objetivo, para que isso colabore, contribua para um processo de avaliação de tecnologias em saúde mais efetivo e que garanta a sustentabilidade do sistema e acesso dos pacientes que precisam. Obrigada.